Fala galerinha, beleza? Galerinha, vamos para mais uma semana de resolução de exercícios? Pessoal, nessa semana eu vou resolver com vocês os exercícios do PET volume 2 de Física, beleza? Então vamos para a nossa primeira semana de resolução. Galerinha, então vamos para a nossa resolução dos exercícios do PET volume 2. O nosso primeiro exercício é um exercício que fala sobre o processo de transformação de unidades. Então a gente tem aqui um texto, né, que fala sobre o Sistema Internacional, o que é o Sistema Internacional, sobre as medidas físicas, né, e que foi tirado do Brasil Escola. Não vou ler para a gente ganhar tempo, mas a questão fala o seguinte, ó, das medidas listadas abaixo, faça a transformação necessária para que fiquem corretamente estabelecidas no Sistema Internacional. Então olha a nossa letra A. A letra A fala o seguinte: um carro fará uma viagem de 3.500 quilômetros para a América do Sul. Então o que ele quer fazer? Ele quer que a gente transforme 3.500 quilômetros em metros. Para a gente fazer essa transformação, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente multiplicar 3.500 vezes 1.000, já que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então vai ficar 3.500 vezes 1.000. Isso aqui equivale a 3.500.000 metros. Essa então é a nossa resposta da letra A. Na letra B, pessoal, ele quer que a gente faça também transformação, só que ele quer que agora nós transformemos uma medida de velocidade. Então, uma bala de revólver, após o disparo, deixa o cano da arma de médio porte com velocidade de aproximadamente 360 km por hora. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar 360 para o Sistema Internacional. Para a gente passar 360 km por hora para o Sistema Internacional, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir esse valor por 3,6. Então, 360 dividido por 3,6 dá 100 metros por segundo. Beleza? Na letra C e último, pessoal, ele quer que a gente transforme uma medida de tempo. Então, a Estação Espacial Internacional orbita a Terra num período de cerca de 92 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar de minutos para segundos, que é a medida do Sistema Internacional. Então, o que eu vou fazer? Para passar de minutos para segundos, eu vou multiplicar o valor que eu tenho por 60. Então, vai ficar 92 vezes 60, o que vale a 5.220 segundos. Belezinha? Pessoal, nosso segundo exercício fala o seguinte: a Academia Suor e Sorriso estabeleceu um teste físico para quem quisesse se inscrever em uma competição interna. O aluno deve percorrer uma distância de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Qual alternativa indica os valores de distância e tempo em quilômetros e hora, respectivamente? Então, o que ele quer que a gente faça esse exercício? Ele quer que nós transformemos 2.400 metros em quilômetros e 12 minutos em segundos. Então, para a gente transformar uma medida de distância de 2.400 metros em quilômetros, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse valor por 1.000. E isso aqui equivale a 2,4 quilômetros. Vou fazer agora a transformação da medida de tempo. Ele quer que nós transformemos 12 minutos em segundos. Para transformar de minutos para segundos, nós vamos dividir esse valor por 60. Então, 12 dividido por 60 é igual a 0,2 horas. Então, a nossa resposta, a nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra E de escola. Belezinha? Nossa terceira questão, pessoal, fala o seguinte: uma moto está em um circuito de uma corrida e logo à sua frente tem uma reta de 750 metros. Ao alcançar o início dessa reta, está com uma velocidade de 180 km por hora. Supondo que o piloto mantenha sua velocidade constante durante toda a reta, responda. Então, olha a letra A. Qual deverá ser a primeira atitude que devemos tomar ao olharmos para os valores dados nessa questão? Então, presta atenção. Primeira coisa que a gente faz quando a gente lê qualquer problema de física, pessoal, é coletar os dados do problema. Então, essa deve ser sempre a sua primeira opção. Então, ou seja, aqui nós temos um deslocamento de 750 metros e nós temos uma velocidade de 180
km por hora. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz é coletar os dados do problema. Na letra B, pessoal, o que ele quer? Faça a transformação da unidade de velocidade de km por hora para metros por segundo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar de km por hora para metros por segundo. Então, para a gente transformar de km por hora para metros por segundo, o que a gente faz? Nós vamos dividir o valor que nós temos por 3,6. Então, 180 dividido por 3,6, isso aqui é igual a 50 metros por segundo. Na letra C, pessoal, o que ele quer? Determine o tempo em segundos necessário para que o piloto passe por toda a reta. Então, ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar na nossa equação da velocidade. Então, a gente vai fazer V é igual a ΔS sobre ΔT. Então, se ele mantiver uma velocidade de 50 metros por segundo, percorrendo um deslocamento de 750 metros, qual que vai ser o intervalo de tempo que ele vai gastar para passar por toda a reta? Então, a gente vai simplesmente dividir 750 por 50. Então, ou seja, o intervalo de tempo vai ser de quanto? Se corta o zero para facilitar, 75 dividido por 5 é igual a 15 segundos. Essa, então, a nossa resposta. Belezinha, pessoal? Pessoal, questão número 4. Fala o seguinte: às 13 horas e 30 minutos, partiu um ônibus de Florianópolis em direção à Laguna. A distância entre as duas cidades é de 100 km. Então, está aqui nossa primeira unidade medida. E o motorista manteve uma velocidade média de 60 km por hora ao fazer o percurso. A que horas o ônibus chegou à Laguna? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar quanto tempo ele gastou viajando. Então, para isso, eu vou levar em consideração o deslocamento dele, que foi de 100 km. Vou levar em consideração a velocidade média dele, que foi de 60 km por hora. E eu vou dividir isso tudo, então, para a gente encontrar o tempo. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar na equação da velocidade média, que é igual a ΔS sobre ΔT. Então, vai ficar 60 é igual a 100 sobre ΔT. Ou seja, o nosso ΔT ele vai ser igual a quanto? A 100 dividido por 60. Então, ou seja, o tempo que ele gasta viajando é de 1 hora, é de 1,66 horas. Esse é o tempo que ele gasta viajando. Então agora, pessoal, presta atenção. O tempo que ele gastou viajando é de 1,66 horas. Ou seja, é de 1 hora mais 0,66 horas. O que eu vou ter que fazer com essa parte aqui? Eu vou ter que transformar isso aqui em minutos. Então, para transformar isso aqui em minutos, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 0,66 por 60. Então, ou seja, 0,66 vezes 60 dá 40 minutos. Ou seja, ele gastou viajando 1 hora e 40 minutos. Então, ou seja, 1,66 horas equivale a 1 hora e 40 minutos de viagem. Se ele saiu às 13 horas e 30 minutos, quanto tempo ele gastou viajando? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Se ele saiu às 13 horas e 30 minutos, eu vou somar a essas 13 horas e 30 minutos esse 1 hora e 40 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente somar 13 horas e 30 minutos mais 1 hora e 40 minutos. Agora presta atenção. 40 mais 30 dá 70. Então quer dizer que está sobrando 10 minutos em 1 hora. Então aqui vai ficar 10 minutos. E essa 1 hora que sobrou, ela vai vir aqui para cima. Então vai ficar 1 hora mais 13 horas, dá 14 horas. Mais 1 hora, 15 horas. Então, ou seja, ele vai chegar lá em Laguna, que é a outra cidade, às 15 horas e 10 minutos. Então, a alternativa correta, letra A, de amor. Belezinha? Pessoal, então vamos para a nossa quinta e última questão. A quinta e última questão fala o seguinte: ó. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S igual a menos 2 mais 5t. Então, está aqui a função horária do nosso
do movimento. A gente vai utilizar ela. Com S em metros, em T em segundos. Aí na letra A, o que ele está pedindo na letra A? Nesse caso, qual será a velocidade da partícula? Então, quando a gente olha para a função horária, o que eu estou vendo? Eu vejo que a velocidade da partícula é de 5 metros por segundo e positiva. Beleza? Aí olha a letra B. Na letra B ele quer saber o seguinte: qual é o tipo de movimento que a partícula descreve? Ela se afasta ou se aproxima da origem da trajetória? Então, quando a gente olha para a função horária, eu estou vendo que a minha velocidade é positiva. Isso indica que o meu movimento é um movimento progressivo. Então, nós temos um movimento uniforme e progressivo, onde ele se afasta da origem da trajetória. Beleza? Na letra C, o que ele quer saber? Qual a posição inicial da partícula na trajetória? Então, olhando para a nossa função horária, eu vejo que a minha posição inicial é igual a quanto? A menos 2 metros. Essa é a posição inicial. E na letra D e último, ele quer saber o seguinte: em qual posição estará a partícula depois de 15 segundos de movimento? Então, para a gente determinar essa posição, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir esse 15 na função horária. Então, vai ficar S é igual a menos 2 mais 5T. Então, no lugar do T, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o 15. Então, vai ficar S é igual a menos 2 mais 5 vezes 15. Então, S vai ser igual a quanto? 5 vezes 15, isso aqui vai dar 75. 75 mais menos 2, isso vai dar 73. Então, ou seja, no instante 15 segundos, ele está passando pela posição 73 na trajetória. Belezinha, pessoal? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula com a resolução dos exercícios. Espero que tenha ficado claro para todos. Qualquer coisa que precisar, é só chamar. Belezinha? Então, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Now